extraordinários e abençoados. Seja bem-vindo ao podcast mais quente aqui do Norte, Pimenta Cast. E com ele, a nossa escritora do Ruptura Feminina, que é o lançamento oficial agora nesse primeiro semestre de 2026. Divina, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, Patrícia. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui, né, vivendo esse momento, essa obra tão incrível, esse livro que reflete a realidade, a vida de tantas mulheres gigantes, são tantas histórias ali incríveis, né, com a essência de cada uma colocada ali, né? Então a gente tem de fato uma obra-prima, de fato uma ruptura de todos os segmentos, de todas as formas, de todos os níveis, né? Então é uma honra enorme estar aqui. Fico muito agraciada de você estar aqui. E realmente, mas antes de tudo, vamos começar com algo que a primeira vez que eu te conheci, eu gostei muito, achei uma energia maravilhosa. De onde vem a origem desse nome Divina? Então, o nome Divina Brasil. Divina Brasil. O Brasil é do meu marido, né? É o sobrenome dele. Quando eu me casei, eu aderi o nome dele. O Divina é que a minha mãe, ela tinha problemas de ficar grávida. E ela tinha tido 2 filhos. E ela não tinha tido uma menina. Então, ela adotou uma menina. Eu tenho uma irmã que ela é de criação. É 2 anos mais velha do que eu. Porque minha mãe era laqueada. E aí, quando ela engravidou de mim, ela fez uma promessa para o Divino Espírito Santo, que se fosse uma menina, se chamaria Divina, em homenagem ao Divino Espírito Santo. Então, é isso, a origem do meu nome. Uau, que origem de nome que já tem todo um significado. Que de certa forma traz essa parte de ser única e uma parte de divindade aí. Seja muito bem-vinda ao nosso Pimenta Cast. Obrigada mais uma vez. Incrivelmente maravilhoso estar aqui. E antes de tudo, eu gostaria de falar qual foi a sua experiência de estar com mais 14 mulheres escrevendo essa segunda edição do Ruptura? Olha, para mim tudo é muito novo, né? Apesar de ter começado a escrever o meu livro próprio em 2020, eu conheci o Ruptura, né? Já através de uma outra pessoa que me falou, e aí conheci você e a gente foi se conectar. Então, é uma experiência incrível, né? Como eu falei aqui, são histórias únicas, são histórias que retratam a essência de cada mulher. A gente vê ali, a gente olha para cada escrita e a gente sente a vida, a história, a energia, a experiência vivida de cada uma, a vida retratada em poucas páginas. Né? E de todas as idades, né? E de todas as idades e de todos o nosso estado aqui, uma mixigenagem muito bacana do nosso estado. Isso é a melhor parte. Verdade. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o seu capítulo? Vamos. E que capítulo forte, marcante. Sim. De todas as partes. Eu posso te falar qual eu mais gostei? Sim. A essência dos seus filhos dentro do livro. Poderia abrir um pouquinho? Para o nosso leitor aí de casa poder se identificar e também saber que isso é possível. Poderíamos falar um pouquinho sobre sua gestação, como foi? Sim. Os meus filhos, cada um tem uma história. Eu costumo dizer que cada filho, ele vem trazer uma cura em nós. Né, cada filho ele vem representar a cura, a transformação da essência da mulher. Então o filho, a gestação, ela tem o poder para manifestar as nossas imperfeições e também nós temos a oportunidade de curá-las. Né? Então, através do processo das gestações, foram 3, né? Tenho 3 lindos filhos, e esse desejo, essa força de escrever o livro, de iniciar o meu processo de cura, veio por causa dos meus filhos, né? Então, quando a minha filha mais velha nasceu, eu me tornei mãe, e de repente eu estava com um bebê no colo, e eu me perguntava, e agora? Como que eu vou fazer, né? Como que eu, toda quebrada, vou... Com quantos anos foi sua primeira gestação? Eu engravidei com 29 anos. 29. Porque eu me casei com 27, aí logo em seguida eu fiz 28, e aí em 28 anos, na verdade. Eu tinha acabado de fazer 28 anos. Eu tive ela com 29.
29 anos, minha primeira filha. E eu já estava uma idade, né? Já não era tão novinha para a realidade da maioria das mulheres. E aí eu me deparei com aquela situação. Eu agora sou mãe. E lembrar que ser mãe, para mim, era um dos fatores que eu considerava incapaz dentro de mim. Porque existia muitos fragmentos. Eu era uma mulher fragmentada. Por conta de todas as situações em que eu vivi, e eu me sentia dessa forma. Então existia a incapacidade de olhar para mim e me ver como mãe. E então, com esse processo, me tornando mãe ali, eu decidi que eu precisava ser uma mãe melhor. E precisava ser uma mãe inteira. Então vivia essa minha filha, iniciei meu processo, a minha filha do meio. Eu tentei um parto natural, vivi uma série de situações, agressões obstétricas dentro dos hospitais, por médico, enfim. Era uma realidade ainda diferente da de hoje. Hoje, graças a Deus, a gente tem um pouco mais de acesso, enfim. E veio trazer uma outra parte. Além de acesso à informação. Além de acesso à informação. E aí, quando eu esperei para tê-la normal, eu esperei 20 horas de trabalho de parto. Isso também fazia já parte do meu processo, da força da mulher, da reconstrução, né, do que de fato nós entender qual que é a nossa essência. Eu queria saber como é que era esse processo, eu queria viver, de fato, passar por todo o processo de parto. E aí, não consegui ter ela normal, de parto natural. Ela nasceu. Eu costumo dizer que eu tive 2 partos dela. Eu fiquei 20 horas de trabalho de parto e depois de dilatar tudo, eu não consegui tê-la. Depois veio meu terceiro filho. E meu terceiro filho, eu já estava vivendo assim, foi um susto, porque eu não queria, naquele momento eu achava que não era o tempo, não estava preparada, não estava pronta. Mesmo casada, mesmo já tendo 2 filhas, eu achava que era tão bobo que eu falava, meu Deus, como eu só tenho 2 mãos, como que eu vou, cadê uma terceira mão para segurar um terceiro filho, né? Então a maternidade faz essas coisas com a gente. Mas aí eu decidi, falei, agora eu não vou mais sentar parto normal, eu vou ter um parto cesariano e vou fazer laqueadura e pronto. Mas reacendeu o desejo de ter parto normal, vivi o processo, me preparei melhor com conhecimento, e meu filho nasceu dentro do carro. Então, assim, ele nasceu de parto assim? natural. Ele nasceu dentro do carro, do parto natural. Carro, do parto natural. Então, para você que tá de casa, o que eu realmente gostei da parte dos filhos, além de falar do renascimento, que é importante dentro dessa parte de, além de gestar, gerar uma vida, a mulher renasce. Mas eu percebi muito que a cura de deixar todos os elos passados e não sobressair para esse feto, para esse novo ser humano, essa nova vida. E como que isso é importante, de a gente não aguardar aquilo para o próximo. Não só para o filho, mas para o amigo, para o outro de casa, trazer aquela essência ruim para jogar no próximo. As próximas gerações. Eu decidi com o meu processo de cura que ia acabar em mim. Ia acabar em mim toda a destruição, ia acabar em mim todos os abusos, ia acabar em mim todos os casamentos mal resolvidos, iria acabar em mim todas as dores que as mulheres da minha família tiveram que passar, que viveram até aqui. Você tomou uma decisão. Eu decidi que eu iria. Eu lembro que quando eu comecei o processo de cura, eu vivi várias coisas para tentar entender tudo isso. E eu lembro que teve um momento em que eu até fiz a parte de constelação familiar. E aí eu lembro que teve uma amiga que ela falou assim, não, quando a gente vem para esse plano, a gente faz um contrato, a gente já decide lá o que a gente vai fazer. Eu falei, não, eu tava louca pra dizer, não, eu vou encarar isso aí, né? Mas Peraí, eu não li as linhas pequenas, eu não li as sobrelinhas. Sobre o contrato. Mas a realidade... Só assinei na empolgação de vir. Exato. Mas a realidade é que a gente decide... quebrar os ciclos, né? Então eu decidi quebrar os ciclos, eu decidi quebrar os ciclos de as pessoas da minha família não estudarem, não se desenvolverem. Era um propósito para mim, era uma decisão. Eu queria ser diferente de tudo aquilo da qual eu estava inclusa. Então eu decidi me capacitar, estudar, tanto que da minha família inteira, a minha avó ela teve 11 filhos, eu tenho muitos primos, eu até perdi a conta já, acho que mais de 20, e pasme, eu sou uma das que consegui, dos meus irmãos, dos meus primos,
fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, estruturar. Então, de fato, vim com esse propósito de quebrar esses ciclos de dificuldade, de, né, essas, sei lá, os ciclos ali que não saiu, viveu a mesma situação, para que as minhas filhas não tenham que passar. Então, as minhas filhas, o meu filho, e daqui para frente ser uma nova geração livre, né? Porque as minhas filhas, elas olham para mim e falam, quando eu falava para minha filha, não, minha filha, você não vai dormir na casa da coleguinha. Mãe, a senhora é muito superprotetora. E eu, sou, minha filha, sou mesmo. E um dia que você tiver o seu filho, você também vai ser, você vai entender. E aí ela fala assim, mãe, a senhora sabe, a gente nunca vai passar pelo que a senhora passou. Eu falei, não vai mesmo. De Estou fato, aqui para isso que não aconteça. Eu estou para garantir que o ciclo não se repita. Então, é de fato isso não vai acontecer. E você teve várias conversas abertas sobre abuso, sobre tudo, parte sexual, sempre com seus 3 filhos. Eu sempre fui muito aberta, eles sabiam de todos os abusos que eu tinha vivido, como tinha vivido. Eu sempre explicava que o abusador não tem rosto, ele não tem cara, né? Ela sempre falava assim, mãe, fulano tem cara de pedófilo. Eu falei, filha, o pedófilo não tem cara. O pedófilo, ele vai falar aquilo que você quer ouvir, o abusador vai falar aquilo que ele sabe que vai fazer. Que a neuropsicose, geralmente, os abusadores, eles procuram vítimas. Sim. Que tem uma relevância, mas que também tem um cuidado que aquela vítima não seja conversadora. E geralmente seja influenciada por algum motivo. Sim. Ele não vai pegar uma vítima que tenha uma expressão, porque ele sabe que vai dar ruim, pode até pegar. Porque ele não tem limites, né? A gente vê aí muito em rede social hoje, na minha época não foi rede social, foi sempre abusos reais, né? E foram muitos, eu não tenho assim, não foi 1, foi 2, não foi 3, né? Então, assim, a gente sabe que os abusos que eu vivi vieram de pessoas próximas, mas também vieram de pessoas distantes, né? Eu vivi abuso sexual vivido pelo meu próprio irmão de sangue, e não só abuso sexual, mas também abuso psicológico, agressão física. Então, assim, era uma sequência de coisas. E o que eu penso a respeito do Ruptura, né? Ruptura, para mim, esse nome é tão forte e de tão impacto. É porque, de fato, na minha vida, eu rompi com o silêncio. Porque a minha história precisava ser contada. Precisava, de certa forma, trazer voz. Precisava de voz. E uma voz, de certa forma, que nós precisamos, como mulheres, alertar que isso pode acontecer tanto com menina quanto com meninos. E os ciclos têm que acabar. Exatamente. E tem que ser uma voz consciente, tem que ser uma voz assertiva, tem que ser uma voz que comunique não com dor, sim, com gritos, desesperos da dor sobre o que aconteceu, mas com fatos esclarecedores. Sim. Olha, minha filha ou meu filho, você não vai dormir na casa da coleguinha, porque pode acontecer assim, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, como o seu convívio familiar, você pode sim ir lá, passear, se divertir, mas 8, 9 horas da noite, mamãe vai te buscar, ou seu pai vai buscá-lo para dentro do nosso convívio. Sim. Não há necessidade de dormir fora de casa. E aí você explica o porquê e cria o contexto da conceitualização. Porque quando ele cria esse contexto de conceitualização, você já cria aquele paradigma de não ter tido informação atrás. Sim. E o que é interessante, os meus filhos, eles sempre falavam assim, mãe, mas a senhora conhece o pai do fulano ou da fulana? Eu falei, tudo bem, eu conheço o pai do fulano e da fulana, mas eu não conheço o tio, o amigo mais velho que vai lá pro outro amigo, o avô, o vizinho. Então, minha filha, eu fui explicando várias, porque como eu vivi várias formas, vários tipos de abusos, em várias situações em que eu fui acuada, e eu era sempre levada a me calar. E eu me calei durante anos da minha vida. Só que essa voz, no momento, ela começou a se expressar e começou a gerar uma identidade deturpada daquilo que eu era, daquilo que eu vim aqui para ser. Então eu comecei a me tornar uma pessoa muito ferida, uma pessoa extremamente reativa. Por quê? Porque o mundo me devia. O mundo, de certa forma, é assim que eu me sentia. O mundo me devia, então eu tinha comportamentos agressivos, sobrevivência era o meu sobrenome, mas relacionamento sempre era um problema, porque eu não conseguia me relacionar com as pessoas, sempre com aquele medo, com aquela desconfiança, e sempre com aquele gatilho de sobrevivência, aquele gatilho de que não, isso vai vir contra mim. Então, os traumas, eles
na minha vida e na vida de muitas pessoas que passam por isso, porque eu não sou exclusiva, né? Isso acontece com muitas mulheres, né? Realidade de muitas mulheres dentro do Brasil. A gente ainda tem um número muito grande, nós precisamos olhar para isso com amor, precisamos olhar para isso com empatia, mas o que eu acho mais importante falar aqui é o acolhimento dessas mulheres, dessas meninas, dessas crianças, dessas adolescentes. Quem acolhe? Né? Como você... E quem acolhe quem está precisando ser acolhido também. Exatamente. Como é que você vai se relacionar com uma pessoa dessa? Como que o homem vai conseguir acolher essa mulher? Como ele vai entender isso? Como ele vai ajudar ela a se curar? Viver esse processo de transformação, porque eu vivi isso dentro do meu casamento. Meu marido e realmente quem acolhe quem está sendo acolhido. Quem acolhe quem está sendo acolhido. Então, assim, meu marido, ele precisou ser muito forte para viver o processo junto comigo. Porque se fosse um outro homem fraco e que não, de fato, não estivesse comprometido com esse amor do compromisso do matrimônio, ele teria ido embora. Porque as dores, as minhas rachaduras também refletiam nele. Eu refletia nele, eu externava nele, olhava para ele e também via aqueles homens de alguma forma, os diversos homens. E em um momento eu tive que olhar e falar, ele não tem nada a ver com isso. Em um momento eu tive que olhar e falar, ele não tem nada a ver com isso. Os homens, existem homens bons, existem homens maravilhosos que não fazem esses atos. Mas até então, de certa forma, meu subconsciente, todos os homens eram da mesma forma. Então, a mulher é um processo doloroso, né? Tanto que o meu livro, né, demorou 5 anos para escrever, terminei ano passado, graças à ruptura. Né? Foi o start ali que me deu e falou, não, precisa sair, é muito mais sobre os outros do que sobre mim. Com certeza, não muito é mais sobre mim, não é mais sobre... Porque eu vivi o meu processo. Mas e quem não viveu? Quem não consegue olhar ainda para a dor? Agora, então, tá na hora da Divina Brasil acolher novas pessoas. Novas pessoas. Ser acolhido por novas pessoas, trazendo informação, sim, coerência, certeza, o dinamismo de como pode ser isso tão avassalador que você pode parar ali e refletir, que isso não precisa gerar novos pulsos dentro de um relacionamento ou até para os filhos. Sim, e assim, é importante entender que o processo, eu sempre falo que quando as pessoas pegarem o meu livro, eu não vou falar o nome aqui ainda, porque a gente ainda está em processo. Ruptura foi maravilhoso, Ruptura te trouxe a vontade Ruptura me trouxe finalizar. A vontade de finalizar, tá finalizado, né, Patrícia é a única que conhece aqui, teve o privilégio de conhecer tudo, mas... Na verdade, não foi só eu, tá? Vou falar bem com certeza. Ela depois me falou, minha equipe toda já adorou, eu falei, como assim? Porque a gente precisa olhar a parte técnica, estrutural. Sim. E aí eu tenho até já os prefaciadores da obra dela, tanto que eu trouxe homens e mulheres de áreas diferentes, filósofos, advogados, juízes, promotores, gente, eu tô pessoas que já agora. passaram pelo processo também, que de certa forma hoje atuam na área legal da lei, fazendo leis, ou já foram deputadas federais. Por que nós temos que trazer esse dinamismo para dentro desse livro? Porque é política pública, é uma necessidade social de todo o nosso Brasil, e não só de Rondônia, não só de São Paulo, ou lá, por exemplo, da Bahia, ou outro estado que também esteja bem afetado. E o interessante, Patrícia, ontem meu marido falava comigo... Mas é só 8 pessoas que leu o seu livro. Só 8, gente. Ontem eu conversava com meu marido, ele estava falando a respeito de uma instituição que cuida das crianças, né, e eu sempre tive esse desejo de ter uma instituição que segurasse essas crianças, acolhesse, mas eu disse para ele que nesse momento da minha vida, o meu propósito está voltado a libertar essas mulheres, as que queiram, as que desejam, as que todos os dias acordam e sentem um vazio, as que todos os dias, por mais coisas maravilhosas que aconteçam, ela não se sente completa, ela se sente infeliz, porque é tanta dor incubada, ela não entende o que sente. Ela não sabe de onde está vindo esse vazio, ela não sabe de onde está vindo a tristeza, ela não sabe de onde está vindo o desejo de morte. Às vezes não sabe de onde está sendo aquela vontade de não sair da cama, ou de não voltar para casa. Muitas das vezes. Ela não sabe por que não consegue ter um relacionamento. É claro que ela tem a raiva incubada, mas ela não sabe por que ela se comporta daquele jeito, ela não sabe por que ela não deseja ser mãe, se sente incapaz, ou tem medo, ou não quer.
Ou não quer gestar novamente. Ou não quer gestar novamente. Então, é um processo doloroso. E o que eu gostaria de dizer aqui é que o processo é individual de cada um. Mas uma certeza que eu tenho, eu precisei ter muita coragem, muita força de vontade para viver todo o processo, porque ele dói. Ele dói, ele machuca. Tinha momentos que eu saía do consultório da psicóloga, eu ficava 1 hora dentro do meu carro chorando. Eu chegava em casa, eu pensava em me matar. Isso é a realidade, a gente não pode fingir aqui, porque a dor, você tem que reviver todo o processo da dor. Durante 36 anos, eu vivi esse processo jogando para baixo do tapete, sem querer encarar a realidade, sem querer enxergar, usando máscara, usando o vitimismo, usando a autopiedade, mas até quando? Se nós temos vida, se existe vida depois do caos, se existe vida depois de você ser destruído. Um dia minha filha olhou para mim e falou: mãe, você é muito super protetora, não vai acontecer. E eu falei: tudo bem, só que no dia que acontecer, talvez você nunca consiga sair. Porque você fala assim, eu fui avisada, eu fui alertada, um monte de coisas aconteceram. E aqui estou eu de novo, revivendo um passado que não é para mim. Exatamente, exatamente. Então, a gente vive esse processo e ele acaba que dói. E eu vou falar, se perguntar para mim assim, você está 100%? Não, eu não estou. Eu estou vivendo. Mas estamos na jornada. Eu estou na jornada, porque eu acho que é muita prepotência a gente olhar e falar assim, não, eu estou 100%. Não, mas eu estou muito avançada. Mas agora vamos falar um pouco sobre a nossa amizade tão curta e tão longa ao mesmo tempo de energias positivas. Sim. Às vezes nem eu, nem você aí de casa, ou nem qualquer ser humano habitante pode estar com sorriso todos os dias. Sim. Lógico, um sorriso meio murcho, um sorriso mais devagar ou sem sorriso, mas vamos continuar. Como diria aquele peixinho que eu falo do Nemo, né? Nemo. Que meu filho adora, o azulzinho, adore. Continue a nadar. Continue a sorrir, continue a viver, porque indiferente do que aconteça, quanto mais essa energia negativa habitar dentro de você, mais essa energia vai te consumir. Isso é íons, isso é magnetismo, isso é matemática pura. Quanto mais eu vibrar na energia negativa, mais energia negativa eu vou ter dentro de mim. E aí, às vezes, aquele medo, aquela ofuscação, aquela dor, aquela ferida em aberto, ela vai ficando uma proporcionalidade muito maior. Até o mesmo, às vezes, a pessoa tentar um suicídio ou algo parecido. E isso não tem a ver com a gente fingir que tá tudo bem. Tá tudo bem não estar bem todos os dias, tá tudo bem não estar com um sorriso 100%, mas o que a gente pode, a gente até aprende isso, né? O nosso cérebro ele é adaptável o tempo todo, então nós conseguimos sim, eu posso mudar o meu estado a qualquer momento. Eu estou triste, começo a sorrir, tô sorrindo. Começo a me autodeclarar. E isso não quer dizer que eu já venci, já passei por todas as etapas, mas quer dizer que eu estou com força para continuar. Quer dizer que eu estou com vida para viver e eu tenho que aproveitar. Vida para viver. Então, esse livro do Ruptura Feminina não é sobre a dor, não é sobre o sofrimento dessas mulheres, dessas 15 novas mulheres nessa segunda edição. É sobre a superação. É sobre a necessidade de se reencontrar e a parte ali de se reconectar com um elo, que é eu mesma, por mim. Primeiro por mim. Primeiro por mim, para depois pelos outros. Então é isso. Divina, gratidão, e eu gostaria que você deixasse um agradecimento, porque assim, se eu deixar você falar o segundo livro, já vai dar muito spoilers pro segundo livro. Não, ainda não. Gostaria de agradecer a você, Patrícia, por ter esse projeto lindo, esse projeto incrível, por dar voz às mulheres. Amém. Por dar voz àquela mulher que talvez não tivesse... Eu já desenvolvi, já avancei. A gente falando das mulheres relevantes, né? Não pode colocar na minha mão, porque todas são relevantes. Mas por dar voz a essas mulheres, por encorajá-las a contarem as suas histórias, por se acharem que podem sim contribuir. Todas nós podemos contribuir com a vida da pessoa, porque tem pessoas pessoas se conectam com pessoas. Então, a história de cada um aqui vai refletir na vida de milhares. A gente não sabe a proporção de onde esse livro vai chegar, quais o alcance que vai ter. Então, às vezes, essas mulheres que às vezes nunca se acharam capazes, podem se tornar escritoras.
né? Assim como eu, que consegui finalizar a minha obra. Ou prefaciadoras, ou leitoras. Muitas pessoas que nunca leram um livro. Incentivadoras, mulheres que vão ajudar, muitas vezes que não tem essa dinâmica, mas vai estar por trás, nos bastidores, construindo, avançando, pegando na mão de outras mulheres. Isso é incrível, isso é um projeto lindo. Parabéns por essa iniciativa, parabéns, continue. Como já dizia a Dori. Como dizia a Dori, continue a nadar. Gente, eu vou ficando por aqui. Essa equipe maravilhosa que honra aqui o PimentaCast, que é o Mentors. Você aí, já siga lá a página do PimentaCast, do Mentors e também da Divina Brasil, que pra mim é diva. Isso mesmo, que quando eu falo divina, eu falo, gente, esse nome é diva. É isso. Beijão. Gratidão por você ter assistido esse podcast até o final. E vai ficando por aqui e dê seu like. E já manda esse link para mais mulheres, mais homens, mais pessoas que precisam de informação. E também lembre-se que daqui um dia nós temos o Dia da Mulher. E esse livro pode ser um fabuloso presente para toda a sua equipe. Um beijão, até a breve.